Bom dia, queridos irmãos. Chegamos na aula 5 da nossa história da vida da igreja. A igreja em Tiatira e a igreja em Sardes, número 2. E vamos entrar também na igreja em Filadélfia. Vamos terminar a igreja em Sardes e começar com a igreja em Filadélfia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e desejar que todos tenhamos uma boa hora aí de aula sobre a história da vida da igreja, né? Então, compartilhando aqui a nossa telinha, nós temos, então, esse nosso gráfico que nos acompanha sempre, desde o começo das aulas até o final delas, né? Esse gráfico, ele é um gráfico todo inclusivo, aí, né? Mostra toda a história da igreja, toda a história das 7 igrejas, né? E aquele outro gráfico que complementa. Então, assim, nós já vimos aqui a igreja em Éfeso, né? A igreja em Esmirna, vimos também a igreja em Pérgamo, né? Lembrando o significado de cada uma delas, né? Éfeso significa desejável, Esmirna significa igreja sofredora, Pérgamo significa casamento e união, e Tiatira, né, que foi o que nós vimos na aula passada, Tiatira, na aula, nas últimas aulas, foi sacrifício, né, e Sardes, que é os remanescentes. Hoje nós vamos ver Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal. Então, todas essas igrejas aqui, né, estávamos falando de Tiatira e Sardes na última aula, né? Sardes significa o tesouro escondido, né? Comprado para apenas um tesouro que foi escondido e mantido escondido, né? Coube aqui uma repreensão do Senhor e, historicamente, ela representa a igreja protestante, né? Enquanto Tiatira representa a igreja católica, Sardes representa a igreja protestante. Desde a época ali de Lutero, né, da época da Reforma, né, até os dias de hoje. A situação da igreja em Sardes é a situação de uma igreja não completa, lembrando de uma restauração não completa para a base, para os princípios, né, da maneira como o Senhor quer a vida da igreja. Nós vamos estar entrando mais a fundo aqui, né? Foi uma reação forte contra a igreja em Pérgamo e Tiatira, mas ela não restaurou a perfeição. Havia uma classe mediadora, né, de clérigos, ou pastores, reverendo, obreiros, né? E é o mesmo princípio que ocorreu ali na igreja em Pérgamo, que nós vimos na aula anterior à última, né, antepassada. Nós vimos a prevalecência aqui das igrejas estatais e igrejas privadas, né, nessa fase aqui da igreja em Sardes, né? O vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum o Senhor disse que apagaria o nome deles do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Então, essa é a igreja em Sardes, que nós vamos ver mais a fundo hoje, né? E, finalmente, vamos ver a igreja em Filadélfia, que começou ali, historicamente, em Dublin, na Inglaterra, né, na Irlanda, em 1825. Significado da igreja em Filadélfia é uma pérola comprada para negociar, enquanto que Sardes é um tesouro escondido, né? A pérola ela foi comprada para negociar. Não havia nenhuma repreensão por parte do Senhor contra a igreja em Filadélfia, e ela realmente
representa aí a igreja, a vida da igreja normal, né? A vida da igreja normal. Por isso que o Senhor não tinha nenhuma repreensão contra ela, né? Havia uma situação aqui da questão do judaísmo, que nós vamos estar vendo mais detalhadamente, né? E nós vemos aqui que a igreja, eles foram guardados da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso realmente é uma bênção, que nós vamos estar analisando mais a fundo, né? Ela restaurou a ponto de ser louvada, está na linha das igrejas apostólicas, né? Da época dos apóstolos, e o Senhor fala: conserva o que tens, para que ninguém tire a tua coroa, ou a coroa da vida, né? Ela recuperou a condição de Esmirna, né? De não ser repreendida pelo Senhor, só tinha coisas para serem louvadas, e o Senhor fala para guardar e obedecer. Todos somos sacerdotes nessa igreja, todos somos irmãos, né? Todos somos pastores na nossa função, né? Que é aqueles que guardam as ovelhas. Não existe uma classe especial, todos somos pastores, todos guardamos as ovelhas, todos cuidamos dos irmãos, todos oramos pelos irmãos, todos temos comunhão direta com o nosso Senhor. E o Senhor disse: então, conserva o que tens para que ninguém tire a tua coroa, né? Então, essa é a prática da igreja em Filadélfia. E quanto ao prêmio, o Senhor fala assim: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Apocalipse. Louvado seja o Senhor. Em seguida, gostaria novamente de mostrar esse gráfico, lembrando vocês, né, que nós vimos a igreja na era dos apóstolos, a igreja em Éfeso, Esmirna, aí nós vimos Pérgamo, Tiatira, sendo que Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas seguem existindo até a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, e sabemos que a volta do Senhor está próxima, louvado seja o Senhor, todas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estarão presentes, né? Estarão presentes até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Bom, chegamos então na igreja em Sardes, né? Nós, na aula passada, nós já demos uma introdução na igreja em Sardes, e eu gostaria de ler para vocês Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, para que a gente possa ter aí a base na palavra, né? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, em Apocalipse capítulo 3. Vocês podem também acompanhar aí na Bíblia de vocês, versículos de 1 a 6, tá bom? Para quem não está com a Bíblia aí presente, eu vou compartilhar aqui, ok? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse é o texto, né, da igreja em Sardes, só destacando alguns pontos. Tens o nome de que vives, estás morto. Esse é um ponto muito importante, né? Outra, consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, Sardes vem de uma situação, de uma condição do que estava para morrer. Ele fala assim, não tenho achado íntegros as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, tem uma situação onde está faltando alguma coisa. E o Senhor fala para ela se arrepender, né? Então, essa é a igreja em Sardes, e ela tinha uma condição de uma falha realmente na situação dela. Por que nós vemos isso, né? Deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui a minha tela. Prontinho. Então, o que acontece na igreja em Sardes? Aconteceu que a reforma, né, que foi planejada, a reforma que era para existir, ela não trouxe a igreja de volta à condição inicial. Houve uma reforma, sim, porém essa reforma não trouxe a igreja à condição inicial. Né? Nós vamos ver mais detalhadamente que o Lutero, né, que foi usado pelo Senhor para restaurar a igreja naquela época, ele viu a questão da justificação pela fé, né? Ele teve uma posição muito firme contra a situação atual, expondo assim a questão da justificação pela fé versus a justificação por obras, né? Ele viu claramente que nós somos salvos pela fé e não por obras, e ele colocou ali 95 teses na igreja em Gutenberg, uma catedral ali e naquele momento, né, ele expôs uma condição do que existia na época da igreja em Tiatira. Voltando aqui para a nossa tela, né? Então, essa reforma que ele fez, apesar de ter sido muito boa, ela não cumpriu o objetivo plenamente, né? Ela não cumpriu o objetivo plenamente. Houve uma falha nessa reforma, tá? Tiatira, ela foi condenada por colocar a igreja no mundo, né? Como nós vimos, o mundo entrou, né? E ela foi assim, era a igreja do mundo inteiro, né? A igreja universal do mundo inteiro. Da mesma forma, Sardes é condenada por colocar a igreja nos países. O Senhor falou, tens nome de que vives, está morto, né? Tens nome de que vives, porém estás morto. Ou seja, era uma situação de morte, né? Parece estar vivo, mas não está. Mais tarde, né, muitos dissidentes desenvolveram muitas igrejas, né, tais como a Igreja Presbiteriana, entre outras, né? A Presbiteriana foi a mais tradicional e a mais antiga das igrejas com assim denominacionais. E aqui vemos por um lado existia a Igreja Católica Romana. Por outro lado, existiam as igrejas protestantes. Entre as igrejas protestantes, paralelamente às estabelecidas de acordo com os países, também existiam as igrejas instituídas de acordo com diferentes opiniões e doutrinas. Então, a gente vê assim, não existia uma base para constituir uma igreja, não existia uma base clara, porque a Igreja Católica estabeleceu uma única igreja no mundo inteiro. As igrejas protestantes estabeleceram as igrejas estatais, luterana, anglicana, né?
Logo depois começaram a aparecer, de acordo com as opiniões dos irmãos, começaram a aparecer diferentes igrejas de acordo com opiniões e doutrinas. Então, os dissidentes são aqueles que não tomam o país como limite. Então, assim, eu não concordo que a igreja seja de acordo com um país. Então, eles não aceitavam essa posição, essa opinião. Então, assumiam uma doutrina como a sua igreja. Portanto, há dois tipos de igrejas protestantes. Tá? A igreja protestante ela é dividida em igrejas estatais e as igrejas privadas. São duas condições diferentes. Então, e hoje, o que nós vemos? Na Alemanha e na Inglaterra, né, a união do Estado com a igreja. São a igreja estatal alemã e a igreja estatal anglicana. Né? Então, Roma, assim como Roma tem a igreja no mundo, né, a igreja tem a igreja católica, que significa universal, enquanto que a Inglaterra e a Alemanha têm a igreja estatal, né, a igreja que é relacionada ao Estado. Eu queria colocar uma questão aqui. Tanto o mundo quanto o Estado não pode ser base para a igreja, porque a igreja é celestial. A igreja é a coluna e base da verdade. Você não pode estabelecer um governo, você não pode estabelecer uma situação política, né, para falar que aquilo lá é a base da igreja. Um país não é a base da igreja, porque a igreja é algo celestial, divino. E o Estado e o mundo é algo terreno, né? Nós não podemos misturar as coisas. E esses irmãos, por uma série de motivos, por exemplo, Lutero, ele precisou de apoio e ajuda e proteção do imperador, então ele se uniu, né, ao Estado alemão naquela época, né? O estabelecimento de igrejas privadas, né, por outro lado, foi devido à exaltação de certa doutrina. Então, você tem uma doutrina e a doutrina fica igual à igreja, né? Então, uma igreja segue uma doutrina. Logo, o nome da igreja é o nome daquela doutrina. Por exemplo, batista. Então, a igreja batista segue a doutrina do batismo. A igreja presbiteriana segue a doutrina dos presbíteros, né? Formação do presbitério, como uma classe de irmãos ali, né? E assim por diante. Então, elas se separaram daquelas que não tinham a mesma doutrina. Então, presbiteriana está de um lado, batista está do outro. A igreja batista foi estabelecida porque alguém viu o batismo, enquanto que a igreja presbiteriana foi estabelecida porque alguém viu o sistema de presbitério na igreja. Eu pergunto para vocês, batismo é importante? Sim. Presbitério é importante? Sim. Porém, não são base para você dividir a igreja, né? A igreja foi estabelecida não porque alguém viu a igreja, o que a igreja é. Em lugar disso, ela foi estabelecida de acordo com o sistema, né? O Senhor diz que esses dois tipos de igrejas protestantes, a igreja protestante e a privada, não voltaram ao propósito inicial, né? Elas não voltaram ao propósito inicial. E isso é muito importante, né? Nós não podemos mudar o propósito inicial de Deus. A história das igrejas protestantes terminou dessa maneira? Não, né? A história das igrejas protestantes é uma história de reavivamento. E isso a gente vê, irmãos, eu não sei de onde vocês, cada um de vocês vieram, cada um de nós temos um antepassado aí, né? Mas a gente vê constantemente no meio dos cristãos reavivamentos. Quando Lutero começou, quantos foram salvos, reavivados e muito restaurados? Né? Era uma coisa de louco, né? As pessoas estavam enxergando a palavra, vendo a questão da verdade, se voltando para o Senhor livremente, lendo a Bíblia, a palavra foi aberta, então foi isso
desde o começo de Sardes, né, ela foi marcada por história de reavivamentos, né, e de restauração, né? Por isso que uma das características das igrejas protestantes é restauração. Só que sempre restaura e volta, né? Lutero reformou alguma coisa, sim, né? Então a igreja luterana apareceu. A verdade do presbitério foi vista, então apareceu a igreja presbiteriana. Wesley apareceu e então aí ele levantou, né, depois dele, a igreja metodista. Estabeleceu a igreja metodista por causa da maneira como Wesley, o John e Charles Wesley, praticavam o viver a vida cristã, né? E hoje no mundo há ainda muitas igrejas menores, milhares, quase milhões de igrejas, né? Em 1914, por exemplo, havia mais de 1.500 igrejas. Hoje, então, nós estamos falando aí em centenas e dezenas de milhares de igrejas denominacionais, né? Quando a gente sai, nós preferimos nem usar esse termo, né? Nós falamos grupos cristãos. Ao nome chamar grupos cristãos de igrejas, eu sinto que muitas vezes até é uma ofensa, porque a igreja é a noiva, né? Então você falar que a noiva tem milhares de subdivisões é uma coisa horrível, né? Parece uma coisa até esdrúxula, né? Feia. Então, a igreja é uma só. E ela se expressa uma em cada cidade. Nós vamos estar discorrendo mais sobre esse assunto mais para frente, tá? Então, graças ao Senhor, Sardes foi frequentemente abençoada por Deus. Mas, uma vez que haja a bênção do Senhor, os homens organizam algo para conter a bênção. Eu ganhei uma bênção aqui, coloca isso aí num vaso, fecha bonitinho, ok, essa bênção é minha, tá? Ninguém vai mexer nela, né? Então, coloca essa bênção aqui dentro desse vaso, cheio de tesouro aqui dentro, e ninguém vai tirar o que é meu. Pronto. Embora a bênção do Senhor ainda esteja ali, a esfera permanece sobre aquele tamanho. Não sai daqui, você não consegue sair com essa bênção para fora, né? A bênção está aqui e ninguém tira daqui. Isso é o mote, isso aí é a prática das igrejas, assim chamadas igrejas denominacionais ou protestantes. Tá? As igrejas protestantes são como uma taça. Uma taça. No início, o início do reavivamento, onde quer que haja água viva, as pessoas irão. Então, vai todo mundo lá, recebe daquela água viva, né? Como resultado, os homens usaram a vantagem de se agir assim é que isso preserva a graça. Então, assim, esse texto não está muito bom. Eu coloco a bênção aqui numa taça, tá? A bênção está aqui. Porque Deus está abençoando e está colocando bênção na taça. Então, todo mundo vai para lá. Então, eu preservando essa taça, eu preservo a graça. A desvantagem é que é apenas uma taça. A taça estava apenas pela metade, né? Então, faltou encher. E começou essa nebulosidade. Na terceira ou quinta geração, a água se foi e restou apenas a taça vazia. Por quê? Porque essa taça foi sendo consumida. Então, começaram a contender umas com as outras, né? E as denominações começaram a contender com as outras denominações sobre quem era a melhor taça. Então, você tem várias taças, e todas vazias. E uma começa a discutir com a outra quem que está certo, quem que está errado, né? Qual foi o resultado? Deus agiu de novo e apareceu outra Sardes. Então, assim, a história das denominações é uma história de constante divisão. É uma história onde você tem reavivamento, você tem a palavra do Senhor sendo revelada, irmãos sendo restaurados,
Aí cria-se um grupo de irmãos ali que são fiéis àquela palavra, amam aquela maneira de praticar, criam um grupo fechado, muito fechado, mantendo aquele aprisco, reservando aquela condição espiritual. Só que, se você se mantém preso naquela condição, pouco a pouco você vai perdendo, aquela taça vai ficando cada vez mais vazia. E aí aparece um outro grupo, e aquele segundo grupo começa a brigar com o primeiro, né? E no fim só resta isso, não tem mais bênção nenhuma. E essa história vai se repetindo e vai se multiplicando. É uma condição muito negativa. O que o Senhor tem nos mostrado hoje, né? Através do Instituto Vida para Todos, através da comportagem dinâmica, né? Através do Posso Orar por Você, e muitos irmãos saindo, apesar de os comportores dinâmicos serem os irmãos que têm servido o Senhor em tempo integral para fazer comportagem dinâmica, todos nós, eu, você, os irmãos que não estão fazendo CIAP, os irmãos, todos nós temos essa missão de espalhar o evangelho para todas as pessoas no nosso dia a dia. Amanhã vocês não estão mais no CIAP. Vocês vão parar de orar pelas pessoas? Não. Eu oro pelas pessoas toda semana. Os meus clientes, né, hoje, ainda mais hoje em dia, que nós estamos aqui em plena pandemia, nós ficamos sabendo constantemente de pessoas que estão passando por muito sofrimento, estão doentes, né, e estão numa reunião de trabalho pelo Zoom, né, pelo Skype, eu estou falando com a pessoa, e tal, fulano de tal, não pôde vir na reunião hoje porque tem os familiares doentes. Ah, tá bom, então, puxa, vamos fazer uma oração por eles. Eles mesmos cobram, porque eles estão numa situação de muito sofrimento. Apesar de serem um trabalho, né, apesar de estar numa reunião de trabalho, discutindo um projeto, as pessoas estão numa situação de muita dúvida, então a gente vai lá e ora por eles. Você não precisa ser, você é um irmão e você ora por todos, porque eles precisam dessa ajuda. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui. Então, ainda em Sardes, né? O vencedor, quem que é o vencedor na igreja em Sardes? É aquele que é vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esse é o vencedor em Sardes, né? O Senhor não vai apagar o nome no livro da vida, mostrando que há o risco do nome ser apagado no livro da vida, né? Por um período de tempo. A questão aqui não é o nome que está registrado, mas o nome que será confessado, porque aqui diz, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Aqueles que o Senhor confessa participarão de algo. Aqueles que o Senhor não confessa não participarão. Então, você pode ter o seu nome registrado no livro da vida, mas você precisa ter um nome confessado diante do meu Pai, diante do Pai e dos seus anjos. Todos os nomes estão registrados no livro da vida, mas aquele que não é confessado pelo Senhor é como se estivesse assinalado, ele não vai participar. Então, você tem lá José, Maria, Antônio, Marcelo, aí Deus vai lá e faz né, ele marca, ele assinala, né, se ele vai participar ou não. O problema aqui não é uma questão da vida eterna, na eternidade, tá, irmãos? Isso tem que ficar claro para nós. Mas se podemos reinar com o Senhor ou não, aqui ele está falando com respeito ao reino milenar. Nós sabemos que o Senhor vai voltar para Tiatira, vai voltar para Sardes, vai voltar para Filadélfia e vai voltar para Laodiceia. O Senhor vai voltar. Nem todos os de Sardes
vão ser aptos para reinar com o Senhor. Muito pelo contrário, poucos e sardes vão reinar com o Senhor, né? Mas haverá aqueles que vão reinar com o Senhor. Então, aqui o Senhor mostra claramente, né? Eles não vão poder reinar. É uma infelicidade você está aqui na listinha de registrado, você está registrado, mas você não pode participar. Você não pode, vai ficar para a próxima era, que é a era eterna, né? Durante o milênio você não vai poder participar. Irmãos, nós temos que estar atento que o reino milenar não é para todo mundo reinar. O reino milenar é para todos participarem. Alguns vão estar nas trevas e ranger de dentes, e outros vão estar reinando com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos guarde cada um de vocês e guarde a mim, para que possamos reinar com o Senhor. Que o Senhor seja gracioso conosco, para que venhamos a vestir a vestidura branca diante dele. Esse é o vencedor, né? Aqueles que vestem a vestidura branca. Vamos passar, então, para Filadélfia. Vamos ler os versículos juntos? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna e santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja em Filadélfia, né? Tem alguns itens que eu queria destacar nesses versículos. Não negaste o meu nome, tens pouca força, temos uma porta aberta, aleluia, guardaste a palavra da minha perseverança e, mais precioso, eu te guardarei da hora da provação. Vocês querem falar comigo? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa é a igreja em Filadélfia. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Até nós compartilhamos com os irmãos, né, que muitos irmãos hoje estão preocupados, né, preocupados com todo o sofrimento. Mas, irmãos, a hora da provação não chegou ainda. A provação que há de vir sobre o mundo inteiro, a verdadeira provação, não chegou ainda. Sabe por quê? Porque quando ela chegar, os vencedores da igreja em Filadélfia não estarão mais aqui, porque o Senhor os guardará. Quem são os vencedores da igreja em Filadélfia? Quem são? É o filho varão. O filho varão, antes que Satanás seja lançado para a terra e comece a perseguir a mulher, né, a mãe do filho varão, né, esse filho varão vai ser arrebatado até o trono de Deus. E aí Satanás
vai ser lançado em terra, e o seu lugar não vai ser mais achado no céu, ele vai ser lançado na terra, ele vai ficar com muito ódio da mulher, e aí vai haver uma grande perseguição. Então, se você está preocupado com a tribulação, não fique, seja vencedor. Se você for vencedor, você vai ser preservado da grande tribulação. Você vai ser preservado desse sofrimento que vai vir sobre toda a terra, né? Que é a hora da provação que é de vir sobre o mundo inteiro. Louvado seja o Senhor. Então, Filadélfia é a igreja que ela tem posto diante dela uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aqui o Senhor fala, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo declaram judeus e não são, mas mente, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés. Então, o que nós vimos, né? Pelo menos tem 4 coisas que têm feito o cristianismo tornar-se muito parecido ou tornar-se esse judaísmo, ou esse falso judaísmo, né? A sinagoga de Satanás. E aqui essas 4 coisas são muito importantes, irmãos. A primeira coisa, sacerdotes mediadores. Deus não quer que nós tenhamos sacerdotes mediadores. Isso é coisa do Velho Testamento, né? E o cristianismo, principalmente a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo, começou ali, Pérgamo, Tiatira, né? Através da obra dos nicolaítas, um trabalho de seguir sacerdotes mediadores, ou seja, você não tem liberdade de buscar Deus sozinho, você precisa de um mediador. Por isso que quando a gente sai na rua para pregar o evangelho e a gente chega para uma pessoa e fala, posso orar por você? A pessoa imediatamente olha para você e fala assim, oh, por favor, pastor, achando que você tem um título ou que você tem uma designação especial para ser o sacerdote. Então a gente ora, claro, né? Porque é chamar de pastor, chama, nós oramos, com a esperança de que aquela pessoa também se torne alguém que ore, né? Conosco e ore diretamente para com o Senhor. Nós não temos sentimento nenhum de ser sacerdote de ninguém, né? Por um lado. Por outro lado, sim, nós queremos levar as pessoas até Deus, mas queremos que elas também passem a buscar o Senhor. Segundo item é a lei de letras, né? O Paulo fala claramente que a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, esse falso sacerdócio, né, esses sacerdotes que, se assim, esse falso judaísmo, os falsos judeus que assim se declaram, né, eles seguem a lei de letras. Nós vimos isso claramente lá em Atos, como que os judaizantes, aqueles pessoas que perseguiam Paulo, né, a gente vê também isso em Gálatas, claramente Paulo falando quanto que ele tinha sofrido por causa dos falsos judeus. O terceiro item desse falso judaísmo, é o templo material. O Senhor hoje, ele não quer um templo material, e o cristianismo está lotado da importância que se dá para um templo material. Chamam aquilo de igreja. Igreja não é um templo material. A igreja somos nós. Você não pode chamar a igreja de um pedaço de pau e pedra. Aquilo não é igreja. É uma ofensa chamar aquilo de igreja. É a mesma coisa falar que você vai casar com um pedaço de pau, né? É uma ofensa para o Senhor. A igreja não é um templo material, mas o cristianismo dá muita ênfase. Eu vou para a igreja está vazia, a igreja está suja, a igreja está bonita. Não tem nada a ver, né? Isso é o falso judaísmo. Porque no Velho Testamento, sim, tinha o templo de Salomão, mas hoje nós somos a igreja, nós somos esse povo de Deus. Então nós não podemos chamar de, eu vou lá à igreja. A igreja somos nós, você não vai na igreja, você é a igreja. Amém, irmãos? E as promessas eternas, as promessas terrenas. Hoje o falso judaísmo, ele faz promessas terrenas. Se você se converter, se você tiver o Senhor, você vai ter uma vida melhor. Você vai ficar rico, você vai ficar abastado. Então você vem aqui, coloca o seu dinheirinho aqui, que Deus vai te abençoar, vai te dar em dobro, tá?
e você vai ficar rico, você vai ficar milionário, Deus vai te abençoar, você não vai ter mais doença. Isso são promessas terrenas, né? Nós somos filhos de Abraão, a descendência celestial, nossas bênçãos são espirituais. E qual é a maior bênção que nós temos? Qual é, irmãos? A maior bênção que nós temos, a bênção de Abraão, é o Espírito. Nós sabemos tocar no Espírito, sabemos entrar numa outra dimensão, sabemos tocar na vida de Deus. Quando a gente se volta para o Senhor, invoca o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, fazemos milagres, né? Nós entramos numa outra dimensão, tocamos na própria pessoa de Deus. Isso é a verdadeira promessa. Louvado seja o Senhor. E aí fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, né? A palavra da minha perseverança. Isso está relacionado com o companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, que fala em Apocalipse capítulo 1. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, vai haver uma condição, uma situação, onde toda essa terra vai ser provada, vai ser experimentada. E aí o Senhor fala, guardar da hora da provação equivale ao arrebatamento. Eu já comentei no slide anterior, né? Antes da hora da provação. Em toda a Bíblia, há somente 2 passagens que falam da promessa do arrebatamento. Lucas 21, 36 e Apocalipse 3:10. Aqui nesse versículo de Apocalipse 3:10, ele fala, né, que nós vamos ser guardados da hora da provação. Em Lucas 21, 36, fala, vigiai pois todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Louvado seja o Senhor, porque o filho varão, ele vai ser arrebatado até o trono de Deus, para estar na presença de Deus. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu acho que esse ponto está bem gravado. Eu acho que nós podemos nos consolar com essas palavras, graças ao Senhor, né? E que o Senhor possa nos dar muita ousadia, né, nessa palavra para a gente prosseguir. Amém? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor diz, venho sem demora. Como nós sabemos, né, Tiatira não passou, ficou, né? Não passou no teste. Sardes não passou. Filadélfia também ainda não passou. Todas elas estão acontecendo, todas elas estão, Tiatira nós sabemos quem que é, Sardes nós sabemos quem que é, e Filadélfia nós sabemos quem que é. E aí o Senhor fala, conserva o que tens, ou seja, a minha palavra e o meu nome. Aleluia! Nós não devemos esquecer, irmãos, a palavra do Senhor, e não devemos nos envergonhar do nome do Senhor. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês. Qual é a condição que define a sua e a minha situação? Quando o Senhor fala, eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e porque não amaram a própria vida, nem mesmo até a morte, mais ou menos assim que fala desses vencedores. Você ama o Senhor? Né? Se nós amamos o Senhor e você tem vergonha, então tem algum problema. Então, quando nós amamos alguém, e esse alguém é o nosso Senhor, o Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra, e aquele que deu a vida por nós, nós não temos nenhuma vergonha. Pelo contrário, nós temos ousadia para sair e falar do Senhor. Então, em Filadélfia, aqueles que são realmente, estão na condição de Filadélfia, amam o nome do Senhor. E você tem ousadia para ir e falar, não porque você está numa condição hoje de ser ou não, de ser um ciapista,
mas porque você ama o Senhor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você vai dar testemunho do Senhor. Então, essa é a característica de um vencedor, aquele que ama o Senhor, aquele que ama o nome do Senhor. Então, aqui, nós não devemos esquecer também a palavra do Senhor, e não devemos nos envergonhar do nome do Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, se alguém não pode tomar a sua coroa, significa que você já tem. Ninguém vai tomar alguma coisa de você que você não tem, obviamente. Então, você não precisa ganhar a coroa, você já tem a coroa. A coroa é uma situação que nós já temos. Por isso que ele fala, ninguém tome a tua coroa. Nas outras igrejas, né, Tiatira e Sardes, há o problema de ganhar a coroa. Aqui o problema não é ganhar a coroa, aqui o problema é perder a coroa. Às vezes a gente pensa assim, é mais fácil você ter que ganhar alguma coisa do que... É mais difícil você ter que ganhar alguma coisa do que perder, né? Depende da sua condição. Eu acho que nós temos que lutar para manter aquilo que nós já temos. Se você já nasce com alguma coisa, é fácil você não dar valor para aquilo. Se você tem que lutar para ganhar aquela coisa, né, aí você dá valor para aquilo. Então, aqui, nós temos a coroa. O problema é perdê-la. O Senhor diz, já temos a coroa. Assim também, entre as igrejas, somente Filadélfia sabe que tem a coroa. Não permita agora que nenhum homem tome a tua coroa. Não saia de Filadélfia, deixando a sua posição. Aqui diz, conserva o que tens, para que nenhum homem a tome. Senhor Jesus, o perigo está em perder este amor e fidelidade. Que terrível, né? Mas, de fato, isso foi o que realmente aconteceu. Após 20 anos, os irmãos também se dividiram em dois grupos, os exclusivos e os abertos. E dentro de duas divisões, dentro das duas divisões, houve muitas facções. Portanto, em Filadélfia, também há o chamamento para os vencedores. Do que nós estamos falando aqui? Desculpa, eu não introduzi o assunto, né? Mas aqui está falando da época dos irmãos unidos. Nós vamos estar discorrendo bastante sobre os irmãos unidos mais à frente, né? Um grupo de irmãos que amava muito o Senhor, que realmente saíram para difundir a palavra do Senhor, não estavam presos num aprisco, pelo contrário, eles saíam para difundir a palavra do Senhor, né? Porém, depois de um certo tempo, eles se dividiram por causa de doutrina, né? E eles caíram numa condição de Laodiceia. Isso foi muito negativo e perderam aquele amor que eles tinham pelo Senhor. Só que a condição de Filadélfia continua até hoje. E nós temos uma característica muito própria de Filadélfia. Temos pouca força, nós não negamos o nome do Senhor, nós divulgamos a palavra do Senhor o máximo possível, amamos os irmãos, não apenas os irmãos que se reúnem conosco, mas nós amamos todos os irmãos, né? Nós não concordamos com a situação sistêmica de Tiatira, mas nós amamos todos os irmãos. Nós não amamos a condição sistemática de Sardes, porque o Senhor reprova em muitos aspectos, mas nós amamos os irmãos, né? Então, qual foi a razão desse problema, né? Qual foi a razão? Devemos ser muito cuidadosos e humildes, irmãos. Do contrário, nós também seremos envolvidos nesse mesmo erro. Que erro? De alguém tomar a nossa coroa, né? E o Senhor diz, venho sem demora. Então, essa situação, né, nós cremos que qualquer tipo de divisão é o resultado da perda do amor de um pelo outro. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de divisão, alguma situação onde houve divisão, né? E aqui eu quero dizer para vocês de alguém que já passou por muitas situações na vida da igreja, ao longo de 40 anos.
Irmãos, é uma situação muito triste, né? Por quê? Porque as pessoas querem ter algum tipo de proeminência. As pessoas querem ter algum tipo de nome sobre os demais. Então, quando a alma deseja algo que seja para si próprio, começa todo o problema, né? Aparece as picuinhas, aparece o desejo de ter liderados, aparece a vontade de ser ouvido e também o principal, aparece a falta de arrependimento. Sempre quando houver algum problema entre nós, é necessário que imediatamente você pratique o perdão ou o arrependimento. Você saiba resolver os problemas antes que eles cresçam. Não leve problema, simplesmente leve oração e arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós temos que voltar para trás. Muitas vezes nós temos que nos arrepender, né, para que o Senhor possa ter o caminho entre nós. Então, essa situação que houve aqui, né, em Filadélfia, e ela se tornou Laodiceia, foi a perda de amor de uns pelos outros, caracterizado pelo amor a si próprio, né? Quando o amor não existe ou está faltando, as pessoas dão atenção às leis, enfatizam comportamentos forçados e perde-se em detalhes procurando falhas. Irmãos, se vocês entenderem esse texto aqui, refletirem sobre esse texto, vocês vão ter a explicação para todo tipo de divisão que ocorre. E a divisão que ocorre, na maioria das vezes, por causa de uma ou duas pessoas. Esse ponto de início da divisão é provocado por causa de uma ou duas pessoas insatisfeitas que trazem para si um grupo de outras pessoas, outros irmãos, e acabam se dividindo. E a característica é a perda de amor um pelo outro. E muitas vezes até julgam os demais irmãos falando que existe falta de amor. Quando, na verdade, quem está provocando a divisão é o verdadeiro, aquele que realmente perdeu o amor e dá ênfase para um monte de coisas, leis, comportamentos, força os irmãos a terem comportamentos de acordo com o que eles acham que é certo, né? E ficam buscando falhas nos líderes, né? Todos nós temos falhas, todos nós somos humanos, né? Mas nós temos que ter a consciência e saber quem o Senhor colocou à nossa frente, né? E seguir esses irmãos como nossos líderes. Amém, irmãos? Eu acho que o encargo de formar líder, né, é também saber liderar, é saber ser liderado pelos irmãos, né? Isso é e não ter um orgulho de estar em posição alguma. Uma vez que o amor está em perigo, as pessoas ficarão orgulhosas e ficarão invejosas das outras. Fica orgulhosa de si próprio e invejoso das outras, gerando, então, controvérsias e disputas. O Espírito Santo é a força da unidade, enquanto que a carne é a força da divisão, né? A menos que a carne seja tratado, cedo ou tarde ocorrerá a divisão. Então, é o que eu disse ali atrás, né? Sempre quando há um problema, nós precisamos de tratar imediatamente. Não esperar, né, para que aquele problema fique grande. Não, trate imediatamente. Eu acho que essa é a maior lição para cada um de nós que estamos sendo formados como líderes, né? Aprender a ser liderado, aprender a nos arrepender, aprender a servir o Senhor com humildade, sem disputas e sem controvérsias. Amém? Ainda nós estamos terminando a nossa aula de hoje, mas ainda
tem essa questão aqui, nós vamos começar agora e vamos terminar na aula que vem, porque é um assunto bastante complexo, né? A Igreja Católica Romana fala da unidade entre todas as igrejas da Terra. O que é um católico? Um católico é um católico no mundo inteiro, né? Você vai na Itália, você vai nos Estados Unidos, você vai no Brasil, é o católico. E eles não têm a clareza da prática da vida da igreja. Enquanto que os irmãos unidos falam da unidade espiritual nos céus, que foi uma outra interpretação da unidade, como algo etéreo, algo que fica no ar, né? Existia um grupo de irmãos no passado que falava, não existe unidade prática, existe apenas uma unidade espiritual. Espiritual. Eu não tenho, de maneira prática, eu não preciso ser um com ninguém, porque a nossa unidade é espiritual, algo etéreo, né? Assim, no ar. O Senhor não exigiu a unidade impraticável de todos os lugares. O Senhor também não permitiu tomar-se uma reunião como limite da unidade. Isso é livre demais, né? Então, eu me reúno aqui com um grupo de irmãos, eu sou um com esses irmãos. E você, a 2 casas ali adiante, você é um com aqueles irmãos. Então, são 2 grupos diferentes. Isso é licencioso, sem restrição ou instrução. Apenas uma palavra de desacordo, um único irmão que não concorda com você, imediatamente outra reunião é estabelecida com 3 ou 5 com um grupo. Então, assim, isso é totalmente falta de visão da unidade, né? Não tem clareza nenhuma. Aí eu não concordo com você, aí eu me divido. Isso é totalmente falta de clareza do que é a unidade. Pode haver somente uma unidade em uma cidade. Que restrição para aqueles que têm licenciosidade carnal, ou seja, você acha que tudo bem, você acha que você pode ser reunir em qualquer lugar, de uma maneira livre, leve e solta. Essa não é a vontade do Senhor. Tá bom, irmãos? Nós continuamos a partir desse texto aqui na aula que vem. Eu acho que já estamos aqui com 1 hora de aula. Terminamos Filadélfia, e na aula que vem terminamos Filadélfia e entramos em Laodiceia, né? Esse texto da aula de agora, desse último slide que eu mostrei para vocês, é um pouco complexo, então eu prefiro deixar para nós vermos na próxima aula, tá bom, irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe, e agora eu passo a aula para vocês, tá bom? Jesus é o nosso